Desde o início das negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin repete as mesmas táticas. Ele vai afirmar que quer a paz, vai até se encontrar com pessoas como o presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, sob o pretexto de trazer essa paz. Mas ele só vai adiar de novo. Ele acredita que a Rússia pode enfraquecer a Ucrânia até que Putin consiga o que deseja nas negociações de paz. As exigências maximalistas que ele mantém desde quase o início da sua chamada Operação Militar Especial. Mas Putin vai ter um choque de realidade. Longe de ser a nação enfraquecida que Putin apresenta, a Ucrânia só está ficando mais forte em 2026. Armas superpoderosas chegarão à Ucrânia este ano, indicando que Putin tem pouco tempo para alcançar seus objetivos na guerra que iniciou. Segundo o artigo de 2 de janeiro da United 24 Media, esse não é um desafio militar menor para a Rússia atualmente. 2026 promete ser o ano da maior atualização militar da Ucrânia desde a invasão de Putin. O influxo de armas ocidentais, observado há vários anos, está se combinando com uma crescente indústria de defesa doméstica, para garantir que a Ucrânia possua grandes estoques de mísseis, caças, sistemas de defesa aérea e aviões de alerta antecipado. As alegações de Putin de que a Ucrânia está condenada estão se mostrando tão superficiais quanto as desculpas que ele deu para explicar por que a Rússia invadiu seu vizinho em primeiro lugar. Se a Ucrânia receber tudo o que espera em 2026, Putin é quem estará condenado, não o país que ele tenta subjugar. Programas em andamento indicam que 2026 pode ser um ponto de virada para a Força Aérea e Defesa Aérea Integrada da Ucrânia, segundo a United 24. E esse ponto de virada pode começar com a chegada de uma nova arma que pode mudar o rumo da batalha aérea na Ucrânia, os caças Gripen, fabricados na Suécia. Segundo o Breaking Defense, a Ucrânia fez acordo preliminar com a Suécia em outubro de 2025. Isso pode levar a Ucrânia a receber entre 100 e 150 caças Gripen nos próximos anos. Na época, a Suécia disse que o primeiro caça poderia levar até 3 anos para chegar à Ucrânia. Após o acordo ser formalizado, Suécia e Ucrânia discutiram opções para fortalecer a aviação ucraniana em 2026 mesmo com o acordo em andamento. Apesar da espera pelo Gripen, a Ucrânia pode receber vários caças. JAS 39 Gripen C e D em 2026. Esses caças são usados, mas isso não preocupa a Ucrânia. A Suécia até fez preparativos para garantir a viabilidade contínua dessas aeronaves. Como reservou pacotes de suporte e peças de reposição para os Gripen CS e DS em 2024, elas eram necessárias para entrega. E 2026 pode ser justamente o ano em que eles deixam de estar reservados para serem usados. A Ucrânia deve receber 14 Gripens antigos, enquanto aguarda os mais de 100 modelos modernos da Suécia. A idade, porém, não deve enganar. Pilotos ucranianos já gostam do Gripen e acreditam que ele será fundamental para a superioridade aérea da Ucrânia sobre a Rússia. Essa visão foi confirmada pelo piloto ucraniano Vadim Voroshilov, na época do anúncio do acordo entre Ucrânia e Suécia. Vadim Voroshilov afirmou no Instagram que o JAS 39 é o único caça pelo qual venderia sua alma. Os caças seriam ideais para a Ucrânia, e 2026 pode tornar isso realidade, algo para o qual a Rússia não está preparada. A United 24 Media afirma que não só os Gripens preocupam os pilotos de Putin. O mais importante é que a principal arma RR do Gripen é o míssil Meteor, o míssil RR ocidental de maior alcance. Segundo o canal, ele tem um alcance de engajamento que chega a quase 200 km. 200 km equivalem a aproximadamente 124 milhas, o que é mais longe do que qualquer míssil que a Ucrânia está autorizada a usar, podendo ser lançado pelos F-16 e Mirage 2005 que a Ucrânia já possui. O Defense Watch informa que o Meteor, em serviço desde 2016, alcança velocidades acima de Mach 4. Ele possui ogiva de fragmentação de alto explosivo de 30 kg, 66 libras. Com capacidades de disparar e esquecer, ele oferece à Ucrânia a possibilidade de atingir alvos a uma distância tão grande que seus caças não ficam sob fogo de caças russos ou de sistemas de defesa aérea. Isso pode mudar o jogo para a Ucrânia e significa que as aeronaves, mísseis de cruzeiro e drones da Rússia enfrentarão uma nova e devastadora ameaça em 2026. Não só os Gripens vão reforçar o poder aéreo da Ucrânia em 2026. Com os caças suecos, a Ucrânia ganha novas capacidades.
Outra aeronave que decolará este ano pode ser ainda mais decisiva. Essa aeronave é o Saab 340 Alerta Aéreo Antecipado IC Alerta Aéreo Antecipado e Controle. E essa aeronave, em particular, pode finalmente preencher a peça que faltava no quebra-cabeça da defesa aérea ucraniana, que causou tantos problemas ao país enquanto a Rússia intensificava seus bombardeios aéreos ao longo de 2025. Segundo a mídia United 24, a Suécia anunciou a transferência planejada do Saab 340, também conhecido como Airborne Surveillance and Control 890, para a Ucrânia em maio de 2024. Atrasos dificultaram a transferência, provavelmente devido à necessidade de atualizar os antigos F-16 da Ucrânia para conectá-los via datalink com a aeronave. Alguns desses problemas de compatibilidade já estavam resolvidos em abril de 2025. Naquele mês, a revista Military Watch informou que a Ucrânia havia recebido o primeiro dos 2 Saab 340 prometidos ao país e que a aeronave já estava ativa na região de Lviv. Já faz mais de 1 ano e meio desde a entrega do primeiro Saab 340. Em 2026 deve chegar a segunda dessas aeronaves. A importância do Saab 340 está na designação Alerta Aéreo Antecipado, IC. Esta é uma aeronave de alerta antecipado que serve a várias funções potenciais para a Ucrânia. O Saab 340 fornece dados de radar externos para os Gripens que estão chegando, permitindo que esses jatos realizem suas operações. Em outras palavras, o Saab 340 voa fora do alcance das defesas aéreas russas que poderiam ser usadas para derrubá-lo. Durante todo esse tempo, ele serve como um olho no céu para os caças da Ucrânia, revelando tudo, desde mísseis e drones que se aproximam até outras aeronaves que podem representar ameaças aos jatos ucranianos. O míssil Meteor, citado antes, exemplifica a importância dessa capacidade para a Ucrânia. Sem aeronaves de alerta antecipado, os pilotos ucranianos precisam confiar apenas nas informações fornecidas pelos radares de bordo e pelo apoio em terra. Radares de bordo geralmente só detectam alvos quando já estão dentro do alcance dos Meteor, anulando o principal benefício de longo alcance desses mísseis. Um Saab 340 permite que os pilotos de caça ucranianos aproveitem melhor o alcance dos mísseis Meteor e similares, fornecendo dados de direcionamento externos, além de ajudar a reduzir o risco para as aeronaves que recebem informações do Saab 340. Isso é um multiplicador de força, como diz a United 24 Media. Além de permitir o uso máximo de mísseis como o Meteor, o Saab 340 também aumenta muito a capacidade da Ucrânia de detectar drones e mísseis de cruzeiro inimigos, segundo a indústria de defesa. O Saab 340 é tão eficiente em alerta precoce que pode ajudar a Ucrânia a abater caças avançados russos, como o Su-35. Por quê? Bem, porque mesmo que caças como o Su-35 sejam tecnicamente superiores a muitos dos caças ocidentais antigos que estão sendo entregues à Ucrânia, esses caças ficam em desvantagem quando um Saab 340 os detecta e permite que os jatos ucranianos mais antigos ataquem de longe, sem que os Su-35 consigam responder eficazmente. A Rússia já enfrentou esse problema em primeira mão. O Saab 340 que chegou à Ucrânia participou do primeiro abate de um Su-35 russo por um F-16 ucraniano. O alerta aéreo antecipado IC sueco detectou o caça russo a 200 km, permitindo que um F-16 se aproximasse e disparasse um míssil AIM-120. Antes mesmo do piloto do Su-35 notar, a Ucrânia deve receber outro Saab 340. As capacidades de detecção aérea do país tendem a se expandir significativamente, e isso é algo que vai preocupar Putin enquanto ele tenta sobrecarregar a Ucrânia com o poder aéreo russo. A Ucrânia conseguiu minimizar muito bem o impacto das aeronaves russas na guerra. Segundo o relatório do Ministério das Finanças da Ucrânia, foram destruídos 434 aviões e 347 helicópteros russos. Porém, o país tem tido mais dificuldade para se defender de drones, mísseis e bombas planadoras lançados por aeronaves russas à distância segura. Isso se deve ao fato de a Rússia ter aumentado massivamente o número desses projéteis aéreos que está lançando contra a Ucrânia. Em 31 de dezembro, a Novaya Gazeta relatou que, em 2025, a Rússia lançou 2.400 mísseis, 60 mil bombas planadoras e 100 mil drones contra a Ucrânia. Esses 100 mil drones lançados são mais de 6 vezes os 15 mil usados pela Rússia em 2023
e 2024 juntos. A chegada de outro Saab 340 à Ucrânia está longe de ser uma solução milagrosa que resolveria os desafios da defesa aérea. Esse grande volume de projéteis cria um recurso valioso que a Ucrânia pode usar para detectar os mais letais disparados pela Rússia. O Saab 340 que chega será peça-chave na defesa aérea da Ucrânia em 2026. Existe apenas um problema com o Saab 340 do ponto de vista da defesa aérea. Ele pode detectar ameaças que se aproximam, mas não pode fazer muita coisa em relação a elas. Os Gripens que a Ucrânia pode receber em 2026 atuariam com o novo Saab 340 e os caças ocidentais já presentes para solucionar esse problema. 2026 pode trazer um novo sistema de defesa aérea, tornando o Saab 340 ainda mais importante na defesa aérea da guerra da Ucrânia. A SAMP TNG United 24 relata que a França pretende entregar até 8 dessas novas plataformas de defesa aérea para a Ucrânia, dando ao país acesso a um dos sistemas de defesa aérea mais avançados da Europa. Nesse processo, o SAMP TNG se destaca na neutralização de ameaças aéreas à distância, apesar de ainda estar em desenvolvimento. A plataforma deve encerrar esta fase e iniciar operação formal na França e Europa em 2026. A Ucrânia deve receber o primeiro lote do SAMP-TNG, assim como o United 44. A mídia especula que a Ucrânia pode receber protótipos do sistema antes de sua entrada em serviço. Esta plataforma é de ponta, e a Ucrânia pode ser um campo de testes para suas capacidades. Se tudo ocorrer como planejado, a Ucrânia recebe defesas aéreas capazes de enfrentar mísseis balísticos, algo que poucos sistemas ocidentais além do Patriot dos Estados Unidos da América já fizeram. Não confunda a Ucrânia ser uma espécie de campo de testes com um caso da França usar a Ucrânia para ver se o novo sistema funciona. As versões francesa e italiana do SAMP-TNG terminaram os testes em 2024, comprovando a eficácia dos novos radares e mísseis interceptores do sistema. O SAMP-TNG já está pronto. A Ucrânia só irá demonstrar sua eficácia em combate. Fazendo isso, a Ucrânia terá o tipo de sistema de defesa aérea que permite aproveitar ao máximo o Saab 340 que já mencionamos. Além disso, os mísseis balísticos e de cruzeiro que a Rússia passou boa parte de 2025 lançando contra a Ucrânia se tornarão menos eficazes porque esses sistemas estarão ativos em 2026. As especificações da plataforma explicam o motivo. O SAMP-TNG possui alcance de vigilância de cerca de 400 km, 248 milhas, segundo o Army Technology. Quando emparelhado com um Saab 340 em patrulha, esse alcance significa que a Ucrânia saberá sobre mísseis balísticos inimigos com tempo suficiente para responder. Essas respostas virão do próprio SAMP-TNG, já que a plataforma é capaz de disparar um míssil com alcance de mais de 150 km ou cerca de 93 milhas. O sistema foi projetado para implantação rápida. A Army Technology diz que o SAMP-TNG pode ser rapidamente implantado por uma equipe reduzida e se integra quase de imediato às redes de defesa aérea já usadas pela Ucrânia. Cada SAMP-TNG tem até 6 lançadores para disparar até 48 mísseis, Aster que atingem Mach 4,5. Só mísseis hipersônicos atingem essa velocidade. Novos sistemas de defesa aérea que a Ucrânia receberá em 2026 podem neutralizar a maioria dos mísseis de cruzeiro e balísticos de Putin. A Ucrânia precisa urgentemente que os SAMP-TNGs cheguem o quanto antes. Retomando o que falamos sobre a grande escala dos 2025, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizou o quanto é importante a chegada de mais sistemas de defesa aérea na Ucrânia. Em 5 de janeiro, a Ucrânia Informed noticiou os comentários de Zelensky sobre mais um ataque aéreo russo a Kyiv. Esse ataque destruiu um hospital, resultando na morte de um civil e vários feridos. Zelensky pediu mais apoio para lidar com essa ameaça. E é crucial que nossos parceiros nunca se esqueçam: defesa aérea é necessária todos os dias. Financiamento para a produção de drones interceptadores é necessário todos os dias. Equipamentos para o setor de energia são necessários todos os dias. Os sistemas SAMP-TNGs que a Ucrânia pode receber ajudam a resolver a defesa aérea destacada por Zelensky. Essas plataformas europeias se unirão aos 2 sistemas de defesa aérea Patriot já implantados na Ucrânia em 1º de janeiro.
Esses desdobramentos dos Patriot foram viabilizados por um acordo de 14 bilhões que a Ucrânia assinou com a Alemanha. Eles, junto com os SAMP-TNGs, darão à Ucrânia mais opções para defender cidades e infraestrutura em 2026, o que é crucial. Está atacando para dar à Ucrânia chance de derrubar Putin e vencer a Rússia em 2026. A Ucrânia sabe disso melhor do que ninguém e também sabe que ataques profundos em território russo são fundamentais para enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Isso nos leva à próxima arma que chegará à Ucrânia este ano: a munição de ataque de longo alcance, ou Extended Range Attack Munition. A chegada do Eran oferece à Ucrânia uma arma barata e de longo alcance para ampliar ataques a refinarias e alvos militares na Rússia, foco das operações ucranianas em 2025, a United 24. Mídia detalha a importância dos Erams para a Ucrânia. Com alcance de até 400 quilômetros e 246 mil, esses mísseis oferecem ótimo valor. O baixo custo unitário é o ponto principal. Isso permite que a Ucrânia obtenha milhares desses mísseis por um custo muito menor que o de outras armas ocidentais de longo alcance, e foi o que o país fez. Em agosto de 2025, a Agência de Cooperação de Segurança de Defesa anunciou que a Ucrânia gastou 825 milhões para comprar 3.350 ARAMs dos Estados Unidos. O financiamento para o acordo vem da Dinamarca, Noruega, Países Baixos e de financiamento militar estrangeiro, segundo a agência. Lembre dos números mencionados sobre os ataques aéreos russos contra a Ucrânia em 2025. Foram cerca de 2.400 mísseis lançados no ano passado. A chegada de muitos mísseis permite à Ucrânia enfrentar a Rússia míssil por míssil. E pode fazer isso gastando muito menos dinheiro do que a Rússia gasta com seus mísseis de cruzeiro e balísticos. E fica ainda melhor: 2 dos mísseis produzidos internamente pela Ucrânia devem entrar em produção total em 2026. Desenvolvidos pela Firepoint, esses mísseis ampliam as capacidades de ataque de longo alcance da Ucrânia. O primeiro é o FP-7, que é um míssil balístico com alcance de 200 km e capaz de entregar uma ogiva de 150 kg ou 330 libras a um alvo. Esse míssil em breve concluirá a codificação e deve entrar em serviço na segunda metade de 2026. O FP-7 será acompanhado pelo Firepoint's FP-9 com maior alcance e poder de fogo. Esse novo míssil nacional alcança até 855 quilômetros, 531 milhas. Isso permite ataques a alvos estratégicos, como refinarias fora das fronteiras. Os 800 quilos, 1.763 libras, de força explosiva do FP-9 podem destruir totalmente qualquer alvo, algo que drones de longo alcance não conseguem. A Firepoint planeja terminar os testes do FP-9 no verão de 2026, permitindo que a Ucrânia prepare uma presença devastadora contra a Rússia antes do Natal desse ano. Assim, a Ucrânia pode ser mais perigosa do que Putin esperava em 2026. A chegada de outra aeronave de vigilância e sistemas de defesa aérea que rastreiam alvos distantes amplia o alcance de combate aéreo da Ucrânia. A Ucrânia poderia combater ameaças balísticas com mais facilidade graças às suas novas defesas aéreas. Mísseis de longo alcance internos e ocidentais permitem à Ucrânia realizar ataques poderosos e profundos em larga escala. Putin quer que você acredite que a queda da Ucrânia é certa, enquanto tenta um acordo de paz que a destrua. 2026 pode marcar a virada para a Ucrânia, não para a Rússia. Isso indica que o presidente da Rússia tem pouco tempo para tentar provar que a Ucrânia está prestes a colapsar. Enquanto Putin lida com o que a Rússia pode fazer em relação ao enorme influxo de armas que pode chegar à Ucrânia este ano, ele também está lidando com o brilhantismo dos espiões ucranianos. Eles superaram a Rússia com uma jogada brilhante que extraiu 500 mil do cofre de guerra russo. Como eles fizeram isso? Descubra em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura da guerra na Ucrânia à medida que avançamos para 2026. E como sempre, obrigado por assistir.